Meninas, deixa eu só fazer uma chamada rapidamente aqui. Eu sei que a gente já está com o tempo corrido, mas é só para verificar a presença de vocês. Aqui. Responda a chamada ou falando presença pelo microfone ou escrevendo presente pelo chat, tá bom? Alex. Aqui, professor. Ana Júlia. Ana Clara. Presente. Bruna. Presente. Carlos. Presente. Cauã. Presente. Charles. Presente. Christian. Presente. Charles está aí, né? O Charles Isso. está aqui. Cauã está aí também. Davi. Não? Emily. Felipe. Presente. Gabriel Sá. Guilherme Montalvão. João Pedro. Kathleen. Nem tá na sala. Maria Clara. Também Clara. não tá. Não tá? Ok. Maria Clara Souza Borges. Ah, é mesmo. Matheus Queiroz. Presente. Raíssa. Presente. Samila. Presente. Ok. Chamada feita. Então vamos lá. Nono. A gente parou aqui, não foi? Foi. Beleza. Então vamos continuar. Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que entender desses modelos atômicos é o seguinte. Por que o modelo atômico existe? Por que um modelo ou uma lei na química, na física, na biologia, na matemática existe? Ele existe para tentar explicar alguma coisa que acontece na natureza. Aqui eu vou explicar um dos modelos atômicos. Né? Na verdade, tem vários modelos atômicos. A gente vai explicar os principais. E cada modelo atômico, ele explicava, ou ele tentava explicar algum fenômeno da natureza, né? Ele conseguia explicar muito bem uma coisa, mas não explicava outra coisa. E aí, o que foi acontecendo? O desenvolvimento dos modelos atômicos foi devagarzinho desenvolvendo para explicar algum experimento, alguma coisa que não dava para explicar utilizando os conceitos atuais, né? Por exemplo, esse modelo atômico de Dalton aqui, ele explicava muito bem o aparato que Lavoisier fez, tá? Lavoisier, como a gente comentou na última aula, ele entregou para o mundo essa balança aí, né? Que é a balança de Lavoisier.
E nessa balança de Lavoisier, ele utilizou ela para explicar a questão das massas, né? Que a massa ela é constante antes e depois da reação. O que ele fez? Ele colocou em cada pratinho dessa balança um pedacinho de madeira com as mesmas dimensões, feito do mesmo material. E em uma balança, num lado da balança, ou seja, num prato da balança, ele colocou fogo nessa madeira. O que ele observou? Ele observou que conforme o tempo ia passando, o prato onde a madeira estava pegando fogo, ele começava a ficar mais leve, enquanto o prato onde a madeira não estava queimando, começou a ficar mais pesado. Então, como que ele explicou isso? Ele explicou assim, ele está ficando mais leve, esse prato aqui, porque ele está perdendo matéria. Essa matéria está saindo dele em forma de CO2, né? Em forma de CO2, em forma de vapores de água. Por isso que esse lado aqui da balança é mais leve em comparação com esse lado aqui. Porque o CO2 e os vapores de água ainda estão na madeira. Já desse lado, o CO2 e o vapor de água saiu, né? Aí, Dalton pegou esse experimento do Lavoisier e falou o seguinte, deixa eu tentar então organizar esse experimento seu. E aí ele foi e organizou utilizando o modelo atômico dele de bolinhas, né? Esse modelo de bolinhas, ele explica muito bem o experimento de Lavoisier, né? Do lado eu tenho uma quantidade de átomos, depois da reação química, houve uma recombinação destes átomos e eu formei um novo composto, uma nova coisa, tá? Então, lembrem-se disso, tá? Modelos atômicos, nesse caso, servem para tentar justificar, servem para tentar explicar algum fenômeno, alguma coisa que está acontecendo, tá? Não é do nada, não foi uma coisa assim, descobri aqui, tá? É para tentar explicar, é para tentar justificar alguma coisa que está acontecendo na natureza, tá bom? Dúvidas até aqui? Beleza, professor. Dúvidas até aqui? Não. Ok, então a gente sai aqui do átomo de Dalton e vai para o átomo de Thomson. E aqui, no átomo de Thomson, eu quero que vocês comecem a serem um pouco mais críticos, porque a partir daqui a gente começa a ver um pouco mais de química, tá? Uma química um pouquinho mais pesada. Mas como vocês são do 9º ano, muita coisa eu vou passar por cima, não vou forçar vocês, eu só quero que vocês entendam um conceito geral, tá? Eu deixo a parte mais pesada para quando vocês estiverem lá no 1º ano, tá? Então tá. O próximo modelo atômico que nós vamos ver é o modelo atômico de Thomson, esse senhorzinho simpático aí que está na tela de vocês, tá? Ele era um físico britânico, viveu entre 1956 e morreu em 1940, tá? Thomson, como físico, ele tinha algumas ideias, algumas preocupações que são características da época. A principal preocupação dele era saber se a matéria ela possui cargas elétricas. Mas de onde que veio essa dúvida, né? De onde que veio esse questionamento? Presta atenção. Em 1752, alguém conhece ele? Esse moço aqui? Eu nem vou falar. Foi meu avô. Seu avô? É o avô do Trecha, mano. Eu visitei uma vez. Meu pai me contou. Esse rapaz simpático aqui também, o nome dele é Benjamin Franklin. E ele foi o grande descobridor da eletricidade na matéria, né? Achei que você estava falando do Thomson. Não, ainda não estou falando do Thomson. O Benjamin Franklin, ele fez um trabalho muito interessante, né, de descobrir que as cargas elétricas estão presentes nos raios, utilizando um aparato, né, que parece uma pipa com uma chave amarrada nessa linha
e ele conseguia ver que em dias de tempestade, os raios eles eram atraídos para essa chave, porque a chave é um material condutor de eletricidade. Franklin foi o primeiro a fazer grandes descobertas sobre a eletricidade, né? Ele foi o inventor da primeira lâmpada, né? E ele também é autor de muitas frases que a gente atualmente colocou como frases de autoajuda. Uma delas é, Franklin ele fez 1000 lâmpadas primeiro. Quer dizer, ele fez projetos para 1000 lâmpadas elétricas, mas apenas a 1000ª lâmpada funcionou. Aí um repórter chegou para ele e perguntou assim, Sr. Franklin, o senhor não se sentiu frustrado por ter falhado tantas vezes na criação da lâmpada? Ele falou o seguinte, ele falou assim, abre aspas, não, eu só precisei aprender que tinha 999 formas de não criar uma lâmpada e uma de como criar uma lâmpada elétrica, né? Então, atualmente ele tem um monte de frases dele de autoajuda espalhadas por aí, né? Mas Franklin, ele também é um dos pais da independência dos norte-americanos, entre outras coisas. Mas a ideia de eletricidade já vem antes, né? Já é um conceito bem antes do que 1752. O conceito de eletricidade vem do século IV a.C., onde a gente retorna para os gregos. Os gregos eles já tinham a ciência que a matéria tem eletricidade, que a matéria é neutra, que é carregada eletricamente. E como que eles provavam isso? Eles pegavam um bastão de âmbar, âmbar é um material que é originado de árvore, e eles esfregavam esse bastão de âmbar em lã de animais, né, em couro do animal. E eles conseguiam fazer aquela brincadeirinha, né, que a gente faz, que é passar o pente no cabelo e atrair pequenos papeizinhos ou pegar pequenas folhas, né? Tanto é que o nome de atrito e eletricidade é um termo grego, né? Então, em 1752, o Benjamin Franklin provou que essas cargas elétricas elas estavam disponíveis em toda a matéria, né? E elas conseguiam ser observadas se acontecesse alguma coisa que perturbasse o equilíbrio dessas cargas elétricas. A descarga elétrica, para Franklin, também para a gente atualmente, é uma perturbação do equilíbrio elétrico. Tá bom? Vocês sabem como que um raio desse aqui é formado? Não? Então funciona da seguinte maneira, ó. Aqui embaixo, o ar ele está extremamente quente. Deixa eu até desenhar. Aqui embaixo, o ar está quente. Aqui em cima, o ar está tão frio que tem algumas pedrinhas de gelo aqui. E aí, quando o ar quente se encontra, vai para o lugar do ar frio e o ar frio vai para o lugar do ar quente, essa movimentação ocorre um choque, né? Um choque entre moléculas. E esse choque entre moléculas consegue produzir uma descarga elétrica. Já, Elcio. Tá? Isso acontece muito. Constantemente, né? Beleza. Depois da gente entender o que aconteceu aqui com as cargas elétricas, vamos entender da seguinte maneira. Franklin fez a descoberta da eletricidade em 1752 e logo em seguida, esse senhor aqui, simpático, pegador de mulheres muito lá em Londres, o senhor William Crookes, ele desenvolveu um aparato, né, uma ampola, que ele queria estudar a natureza elétrica, só que em gases.
Ele queria saber se essa mesma natureza elétrica ela aparecia nos gases. Então, o que ele fez? Ele criou uma ampola. O que é uma ampola? É um frasco. Pegou um frasco. Dentro desse frasco, ele colocou dois eletrodos. Um carregado positivamente e um carregado negativamente. E aqui ele colocou uma bateria ou uma fonte elétrica. A ideia dele era a seguinte: eu quero saber se... Nossa, essa minha bateria ficou horrível. Ele colocou uma bateria. Deixa eu fazer uma bateria mais bonitinha. Colocou uma bateria. A ideia dele era o seguinte: será que também eu vou encontrar eletricidade na matéria? Aí ele fez um teste, que a gente chama de teste controle. Ele tirou todo o ar de dentro dessa ampola, desse vidro, né, deixou lá dentro com um vácuo absoluto e ele ligou o aparelho dele, ou seja, ele tentou passar uma corrente elétrica do negativo em direção ao positivo. Não aconteceu absolutamente nada. Nadinha. Tá? Aí o que ele fez? Ele foi e colocou um gás aqui dentro. Um gás, no caso, ele começou com gás hidrogênio. Ele encheu esse vidro aqui de gás hidrogênio. E aí ele ligou de novo. Só que, diferentemente do anterior, que não aconteceu nada, aqui aconteceu uma coisa curiosa. Ele verificou um feixe luminoso saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Ele fez esse mesmo experimento trocando os gases e a única diferença que ele via de uma coisa para outra, de um gás para outro, era a cor. Então, se com o hidrogênio o gásinho era meio azulado, com o neônio a cor do gás era meio amarelada, meio avermelhada, meio arroxeada. Mas ele continuava vendo esse feixe saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Ele chamou esse feixe de feixe catódico. É catódico, tá? Não é católico, não. Feixe catódico. Por quê? Porque é um feixe que saía do cátodo, ponto negativo, em direção ao ânodo, que é o polo positivo. Tá? Então, o que Crookes ele identificou? Ele identificou um feixe elétrico, só isso. Ele identificou que esse feixe elétrico existia nos gases. Tá? Então, se os gases têm esse feixe elétrico, logo a matéria tem essa carga elétrica. Tá? Deixa eu só marcar isso aqui com uma corzinha bonitinha. Vou colocar em vermelho. Vamos ver o experimento do Crookes? Então eu vou disparar aqui o experimento do Crookes para a gente poder enxergar. Demora um pouquinho, mas é tranquilo. Esse foi o experimento, gente. Peraí que demora só um trisquinho. Poético.
This is a simple demonstration of a cathode ray tube in which we use a Maltese cross made out of aluminium as the anode, and it casts a shadow of electron on the front of the glass tube. Now, with 5,000 volts across the cathode and anode, electrons come off the cathode, they move towards the anode and cast a shadow on the glass tube at the front. And that's the tube is lighting up under the influence of the electron striking it. Now I can flip the anode out of the way, and what happens is we're left with a positive image on the front of the tube rather than the negative image that you can see there. And here we go, flip it down, and you can see the positive image there. Beleza, deixa eu só voltar aqui que eu tenho umas coisinhas para mostrar para vocês. Espera aí. Aqui. O desenho que eu fiz está mais ou menos certinho, né? Na hora que ele colocou o gás aqui dentro, ele viu o feixe, né, coloridinho, saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo, ou seja, saindo do polo negativo e indo em direção ao polo positivo. Mas aí ele se perguntou, e esse feixe ia em linha reta. Ele não fazia curvas, ele não era um declive, ele ia em linha reta. Aí Crookes se perguntou o seguinte: será que se eu colocar alguma coisa na frente desse feixe, na frente do caminho desse feixe, esse feixe ele vai contornar essa coisa ou ele vai continuar indo reto? Aí, olha o que ele observou. Ele colocou dentro da ampola dele uma cruzinha de metal, né, uma cruzinha de ferro. E aí, olha só que bacana que aconteceu. Na hora que ele ligou o feixe elétrico dele, na hora que ele ligou o feixe colorido dele, olha o que aconteceu. Apareceu uma sombra no fundo do frasco, no fundo da ampola. O que vocês acham que significa essa sombra que foi formada? Sei lá, uma cruz. Eu vejo. Tá, você consegue ver uma cruz, mas por que você consegue ver essa cruz? Porque foi emitida luz do... É por causa que a luz acaba batendo na cruz e acaba se refletindo. Muito bem, então ó, presta atenção. A luz, ela tem partículas. Foi isso que ele provou. A luz tem partícula. E eu não sei se vocês já viram isso, se não viram, agora estão vendo. Uma das leis de Newton é: dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Presta atenção. Se a luz ela é composta de partículas e ela está ocupando um lugar no espaço, se eu colocar alguma coisa na frente do caminho dela, não tem como, ao mesmo tempo, o que está na frente dela e a luz ocuparem esse mesmo espaço ao mesmo tempo. Por isso que aparece a sombra. A sua sombra, né? Agora a gente vai brincar com a sombra. A sua sombra nada mais, nada menos é que você que está bloqueando a radiação luminosa. A radiação luminosa está batendo em você e como você está ocupando este lugar aqui no espaço, não tem como a luz ocupar esse mesmo lugar onde você está ocupando. Entenderam? Entendemos. Beleza. Então, essas foram as conclusões do Crookes. Então, vou até colocar aqui, para a gente poder identificar. Quais foram as conclusões do Crookes? Existe carga na matéria. E esta carga ocupa um lugar no espaço. Foi isso que ele chegou à conclusão. Foi essa a conclusão que ele chegou. Existe carga na matéria e essa carga, né, ela vai ocupar um lugar no espaço.
Deixa eu até marcar com uma coisinha diferente aqui. Beleza. Crookes já estava meio velhinho, já não estava dando muitas coisas, né? Acabou vindo a óbito, faleceu. E aí, quem pegou os estudos dele foi Thomson. Agora sim a gente volta nesse senhor aqui. Aí Thomson pegou o mesmo experimento que Crookes e ele falou assim, beleza, então significa que a matéria tem carga. Mas que tipo de carga é essa? Além disso, ele queria saber se essa carga, qual que era a massa dessa carga. Porque Crookes já tinha falado que essa carga ocupa um lugar no espaço. Então, logo ele sabia que tinha massa. Mas Crookes não definiu isso. Ele não definiu a carga, se era positiva ou negativa, ou ele não definiu também a massa. Então, Thomson fez isso aqui. Ele determinou a carga elétrica, ou seja, ele descobriu o elétron e descobriu também a massa do elétron. Tá? Que já vai liberar pra gente. Deixa eu já fechar isso aqui. Cathode rays are produced in a discharge tube. A vacuum pump is used to evacuate the discharge tube. The cathode of the tube is connected to the negative terminal of the battery, and the anode of the tube is connected to the positive terminal of the battery. It was observed that Observa, gente, que o experimento do Thomson é igualzinho ao experimento do Crookes. Ele só vai replicar o experimento, só isso. Tem o cátodo, tem o ânodo, ele só vai replicar o experimento. at normal pressure, the gas did not allow the current to pass through it. However, when the pressure of the tube was reduced to 0.001 millimeter Hg Ele reduziu a pressão dentro do tubo e colocou gás lá dentro. and a high potential difference between 10 kV and 20 Colocou esse tubo sob uma potência de 10 a 20 kW, bem pouquinho. kV was applied. At the end of the tube, a glow was seen on the walls of glass tube. The rays emitted by the cathode travel towards anode. The attraction of rays towards anode reveals that the rays carry negative charge. Aí, quando ele ligou, ele viu um feixe bonitinho saindo do cátodo e indo em direção ao ânodo, ou seja, saindo do ponto negativo e indo em direção ao ponto positivo. Ele só replicou o experimento de Crookes falando, beleza, então realmente a matéria tem carga elétrica. Properties of cathode rays are 1. When any object Ele replicou da mesma forma o que foi feito por Crookes, só que antes ele colocou uma cruzinha, agora ele colocou uma chapazinha de cilíndrica dentro do cilindro. Ele queria fazer a mesma coisa. the cathode rays, these rays cast shadows. This shows that Ó, o feixe luminoso bateu na chapa e aqui ficou escuro, porque isso aqui bloqueava toda a luminosidade, tá? Não deixava a luminosidade passar. cathode rays travel in straight line. 2. When a wheel was placed in the path Esse mesmo experimentozinho aqui, tem ele aqui embaixo, daqui a pouco eu vou mostrar ele para vocês. Ele colocou uma ventoinha, como se fosse um catavento lá dentro. Ele queria saber, ele só queria provar de novo a mesma coisa que o Crookes fez lá atrás. Ele só queria ver o seguinte: será que a massa desse feixe elétrico, desse feixe luminoso elétrico, consegue movimentar essa ventoinha, esse catavento? Aí, olha o que aconteceu. the wheel rotates. This shows that rays consist of some particle and some kinetic energy. 3. In the presence of an electric field. Agora sim está o pulo do gato. Presta atenção. O Thomson conseguiu verificar o que Crookes tinha visto tudo. Ele viu o feixe luminoso na matéria,
ele viu que o feixe luminoso ele se deslocava de forma linear, que esse feixe luminoso tinha massa, mas faltava a questão: esse feixe luminoso tem qual carga? Ele resolveu muito simplesmente. Olha o que ele fez. Ele colocou duas chapas bem distante do cátodo, duas chapas, uma carregada positivamente e a outra carregada negativamente. O que acontece? A gente sabe ali de eletricidade básica que cargas opostas se atraem, cargas semelhantes vão se repelir. Então a ideia dele era o seguinte: ora, se esse feixe aqui ele é composto de cargas elétricas, qual será a carga elétrica que está aqui? Se for uma carga positiva, ele vai ser atraído para o ponto negativo. Se for uma carga negativa, ele vai ser atraído para o ponto positivo. Agora, olha o que aconteceu. The rays are deflected towards the positive plate. This confirms that cathode rays consist of negatively charged particles. Então, quando ele colocou a chapa positiva, o feixe catódico, né, o feixe luminoso, se deslocou para o ponto positivo e ficou lá. Aí ele foi e pegou um ímã e quis testar, né, se ele alterasse e ficasse brincando a posição onde estava essa carga positiva. Será que o feixe ia acompanhar? 4. Dá uma olhada. In the presence of a magnetic field, the The rays are deflected. This shows that the cathode rays are affected by the magnetic field. Então, Thomson ali em 1800 e alguma coisa, por uma sacada, né, por juntar algumas informações que ele já tinha conhecimento antes, ele pegou todas as informações do Crookes, fez novamente o experimento, comprovou o experimento dele e ainda deu de bandeja para a gente a existência do elétron. Então, Thomson foi o que descobriu o elétron e ele também explicou para a gente qual é a carga do elétron. Ele falou que a carga desse elétron é negativa, né? Cargas negativas. Isso aqui, pessoal, é o mesmo experimentozinho que a gente viu agora, só que em vez de ele colocou aqui dentro aquela ventoinha, né, que fica girando. A gente vai ver que esse feixe catódico ele tem sim uma massa e que essa massa é capaz de girar um cataventozinho dentro do tubo. É claro que não vai movimentar muito forte, mas movimenta. Dá uma olhadinha. Vamos? This is a simple demonstration of the cathode ray pedal wheel. Now, in this, you can see the cathode is on the Olha right lá. and beam Cátodo, goes across the ânodo. left. There's a little pedal Lá dentro wheel está that lights up a ventoinha. Ele ligou o experimento, olha You só. can see the electrons are transferring the momentum to the pedal wheel. A ventoinha saindo de um lado, chega lá, And then it para. stops because it's kept there by all electrons. And Liga here's de the novo. and you can see it really light up. The paddle wheel is coated with Para. a luminescent material, lights up with the electrons. Não sei se vocês conseguem ver. Espera aí. Antes dele desligar. Ok, ó. Tá vendo? Bem aqui onde eu tô passando o mouse, uma luzinha bem fraquinha. Essa luzinha bem fraquinha que é o feixe catódico, que é o feixe luminoso, tá? Essa luzinha bem fraquinha, tá? Concluindo, o Thomson falou o seguinte: olha, então não tem como o átomo ser uma esfera maciça, né? Ele tem que ser uma esfera com outras partes ali dentro, ou seja, outras partículas. Então ele provou a natureza elétrica da matéria. Ele falou que não teria como ter uma esfera sozinha, teria que ser várias esferazinhas, né? Então ele provou a divisibilidade do átomo, ele provou ali a presença de pequenas partículas
e ele falou o seguinte: olha, tem carga elétrica negativa o átomo, mas para balancear, para deixar neutro o átomo, deve existir uma carga positiva também. Ele não conseguiu provar, ele só falou isso, ó. Tem que existir uma carga positiva para balancear a carga negativa. Então, ele falou o seguinte, ó, o átomo não pode ser uma esfera indestrutível, indivisível, impenetrável. Ele tem que ser uma esfera totalmente divisível. E aí, no caso, ele falou uma esfera de cargas positivas com os elétrons lá dentro, né, de cargas negativas. O nome desse modelo atômico ficou conhecido como modelo de pudim de passas. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar isso aqui, ó, um pudim com, isso aqui não é nem passas, é com as ameixas secas por cima. Isso aqui não é o pudim de passas. O pudim de passas é mais ou menos isso aqui, tá? Uma massa meio gelatinosa, de cargas positivas, e os elétrons aqui dentro, tá? Aqui dentro, de carga negativa. Ok? Beleza. Então, deixa eu só parar aqui algumas coisas.